Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Capital Natural, que agora também é podcast, você pode acompanhar na plataforma do Band News. As cidades ocupam 3% da área habitável do planeta e são responsáveis por 70% das emissões de gases do efeito estufa. Isso foi o nosso tema da semana passada e a gente vai continuar contribuindo com esse tema aqui na programação do Capital Natural. Por isso, a gente vai falar mais sobre problemas presentes nas cidades e também como podemos reverter esses problemas, encontrar boa parte das soluções para esses mesmos problemas dentro das cidades. Homenageando, por exemplo, o grande arquiteto e urbanista curitibano Jaime Lerner, que nos deixou esse ano. A gente reconheceu na semana passada o seu legado para o Brasil, para o mundo também. Lerner que já sentou aqui no Capital Natural, já inclusive foi entrevistado aqui pelo Fernando Gabeira em uma oportunidade lá atrás. Foi muito bacana poder acompanhar. Está nas nossas plataformas também, você pode acompanhar esse programa. E a gente vai dar continuidade a esse tema. Os benefícios de incluir necessidades das crianças no avanço da agenda do desenvolvimento sustentável urbano, com enfoque na cooperação entre cidades e países em relação aos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos aos nossos convidados, então, já que esse é o tema central desse nosso tempo. Eu vou receber para esse programa a Cláudia Vidigal, mestre em Psicologia Social. Ela foi secretária nacional dos Direitos da Criança e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e atualmente lidera a iniciativa UBA 95 aqui no Brasil. Valéria Bechara, arquiteta urbanista, sócia fundadora do escritório Jaime Lerner, Arquitetos Associados e do Instituto Jaime Lerner. E Luiz Tadeu Assad, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade e pós-doutor em Desenvolvimento Sustentável. Sejam bem-vindos ao programa. Luiz Tadeu, eu vou começar com você, porque se levantou uma bola no fim do último programa sobre ODS. E aí eu trago 5 pontos aqui, 5 P's dos ODS. Pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Eu quero saber, primeiro de você e depois da Valéria e da Cláudia na sequência, se esses 5 P's podem, de alguma forma, e aí os demais pontos dos ODS também, guiar políticas públicas nas principais cidades aqui do Brasil. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Eu vou tentar responder uma coisa que é bem difícil, né? Na verdade, hoje o que a gente tem nos ODS é um grande acordo, né? Eu acho que a gente enxergou que os nossos caminhos, eles não estão gerando um desenvolvimento que gera oportunidade de desenvolvimento para as novas gerações. Seja na cidade, seja no campo, seja em qualquer dos continentes que a gente tem, nós temos grandes desafios. É claro que algumas sociedades estão bem mais evoluídas e têm uma consciência global, com atuação local muito forte, mas eu acho que a gente vive ainda hoje um momento de dilema em que a humanidade ainda tem, a sociedade ainda tem alguns princípios menos coletivos e com um olhar um pouco menos de futuro, principalmente quando você fala de questões de individualidade, como ganhos econômicos e modelos de desenvolvimento. Então, acho que é importante, os ODS eles trazem essas questões de você tentar olhar para todos, não deixar ninguém de fora desse processo. Não é cabível pensar em desenvolvimento que ele seja excludente. Então, quando a gente fala numa cidade sustentável, ela tem que ser includente. Seja verde, seja econômica, seja turística, seja uma cidade de polo, que dá suporte a tantas cidades do seu entorno, né? Porque hoje a gente tem uma série de pequenos núcleos urbanos na área rural que tem gerado demanda. Então, por mais que você planeje a cidade, você tem fatores externos importantes que são determinantes para a sustentabilidade. Então, pensar os ODS são caminhos, né? Nós temos aí, são 17 ODS, várias orientações em princípios que estão normatizando, na verdade, estão gerando as principais ideias para isso. Pensar na sustentabilidade, seja da área urbana, seja da área rural, principalmente nos desafios que nós temos das cidades, sem olhar para os ODS no seu planejamento, nas suas escolhas e nas tomadas de decisões, basicamente esconder o problema por baixo do tapete. Um dia isso vai voltar e normalmente a complexidade é muito maior. É muito mais caro você despoluir um rio do que fazer todo o tratamento, toda a prevenção dessa poluição. É muito mais barato e ainda gera oportunidade
você tratar os resíduos de forma, no conceito de economia circular, com reciclagem, com reutilização em novas cadeias produtivas, do que só pegar esse resíduo e jogar para um ambiente de tratamento que é super custoso, isso quando faz da maneira correta e com baixa emissão de poluição e outras mazelas, né? E também é importante, eu acho que o ponto que a gente fala muito dos ODS, principalmente nas questões das cidades, é a inclusão. Hoje, inclusão, ela precisa de inovação, hoje precisa de novos caminhos. E a sustentabilidade hoje tem gerado novas oportunidades. Você não fala de um consumo de um produto sem olhar para a sustentabilidade desse produto. Você não fala em um projeto de desenvolvimento sem ter os questionamentos e todos os debates em torno da cidade desse projeto de desenvolvimento. Por que não olhar esse mesmo olhar para as empresas? Por que não as empresas terem esse olhar do seu papel como também promotor de desenvolvimento? Então eu fecho de novo a minha fala, um pouco do que nós falamos no episódio passado, é a questão do ODS 17, que é a contribuição de todos. Ainda mais nesse conceito Pablo, que a gente vive hoje de mudanças climáticas. Ou a gente faz alguma coisa no curto espaço de tempo, ou as consequências vão ser ainda muito maiores, né? Dentro da cidade, de fora da cidade para dentro da cidade. Então, a cidade contribui com as emissões de gases de efeito estufa, e esses gases de efeito estufa podem inviabilizar uma área de produção rural. E para onde vão essas pessoas? Então, essas pessoas vão para dentro da cidade, que é onde elas enxergam que tem alguma oportunidade. E, na verdade, a gente sabe que, historicamente, não é isso. Então, a tendência hoje é de crescimento da população que vive em área urbana. Então, são muitos desafios, muito complexos, que os ODS, eles são princípios, né, que deveriam ser absorvidos por todos os países, todas as nações, mas são princípios que são importantes no planejamento e desenvolvimento das cidades. Valéria, seja bem-vinda. Eu queria sua complementação nesse tema e também saber se aquela Curitiba pensada por Jaime Lerner tinha esse planejamento também para um crescimento nas próximas décadas, nas décadas que vieram na sequência, um crescimento populacional e também para a inclusão. De novo, obrigada, Tadeu. Você resumiu de uma forma muito especial toda essa questão, né? Eu vou começar contando, vou falar a primeira frase, que assim, o Jaime, toda palestra que ele fazia, ele dizia: cidade não é problema, cidade é solução. As cidades promovem muito problema, né? A gente sabe dessa questão das emissões. Mas é aqui mesmo que a gente consegue as condições de encontro das pessoas, de discussão sobre os problemas, para que as soluções possam aparecer. Eu vou contar uma pequena história. Quando eu conheci o Jaime em 1983, lá no Rio de Janeiro, quando ele prestou serviço, né, como secretário especial do Rio, ano 2000, no governo do Leonel Brizola. Naquela época, o Jaime se dedicou a uma questão muito específica, que era a questão da mobilidade no Rio de Janeiro, que até hoje é um problema. E uma das soluções que a gente encontrou para um pedaço dos problemas, eu digo a gente porque sou metida, né? Porque eu era estagiária. Mas foi colocar 4 linhas de ônibus que saía da estação de São Cristóvão e ia direto para a Zona Sul, sem percorrer aquele caminho comprido, né, que sai de São Cristóvão, passa no centro da cidade, aí passa na Glória, passa no Flamengo, passa o caminho das praias. Uma senhora, uma vez, nessa história eu vou resumir, uma senhora saiu do ônibus, encontrou o Jaime, abraçou o Jaime e disse: o senhor me deu 2 horas a mais por dia para estar com a minha família. Assim, isso não é pouco, né? Isso é inclusão, isso é preocupação com o outro, isso é permitir que uma mãe, uma senhora como essa, possa cuidar melhor de seus filhos.
A gente fala de mobilidade de uma forma abstrata, a gente fala de cidade com todas as suas complexidades, mas a cidade foi feita por nós. É o habitat que nós escolhemos para viver e é aqui que a gente tem que realizar os nossos sonhos. Temos feito coisas erradas, eu não tenho a menor dúvida. O homem erra todo dia, e todo dia a gente busca consertar. O Pablo perguntou assim, se Curitiba do passado continua valendo. Curitiba foi um laboratório e ainda é um laboratório de urbanismo. Quando a gente fala de cidades resilientes, e você pensa que todos os parques de Curitiba foram criados num projeto de macrodrenagem para guardar em seus lagos, suas represas, a água de chuva, da tromba de chuva para não alagar a casa das pessoas, e são espaços de lazer, espaço de encontro, eu diria que sim. Quando a gente fala de pertencimento, de criar uma condição de que as pessoas sintam como sua aquela cidade, que sintam como valorização da sua história, da sua etnia, do seu passado. Isso está aqui presente desde a primeira gestão, quando Curitiba criou um setor de patrimônio. Tem muito a fazer, a cidade muda todo dia, cresce todo dia e a gente tem que responder várias questões, né, todo o tempo. Eu acho que o IPUC, que foi um órgão criado lá no passado para fazer o plano de Curitiba, mantém técnicos até hoje ocupados em dar conta desse território, em buscar uma condição melhor. Lá no passado, Curitiba fez um projeto de levar equipamentos sociais, de saúde, de educação para todos os bairros. Isso responde tudo? Não, não responde. Mas há uma tentativa, todo dia. É um esforço de buscar isso, buscar as respostas todo o tempo. E aí, Cláudia, a Valéria fala muito de inclusão, pertencimento. Na semana passada você levantou um ponto importante, que é o fato de as crianças não estarem inseridas dentro das cidades da maneira que elas deveriam estar. O que é pertencimento? Bem, pertencimento é a criança conseguir ser enxergada, né? Pertencer é realmente, quando a gente planeja uma política pública, seja ela qual for, a gente enxerga que sujeito. Será que a gente está enxergando as crianças quando a gente está planejando, por exemplo, a mobilidade da cidade? Né? A gente acabou de ouvir a Valéria falando da importância dessa mulher que falou, eu ganhei 2 horas com a minha família. O que significa isso para uma criança? Né, se as mães e as famílias conseguem passar menos tempo num transporte público estressante, lotado, enfim, muito distante, né, os pontos de trabalho vão sendo muito distantes, então o planejamento do funcionamento da cidade que pode ajudar muito a saúde mental da família como um todo. E aí ajudar a criança no seu desenvolvimento. A gente realmente tem são vulneráveis da cidade. Quem são as pessoas que precisam de um olhar mais atento para poderem encontrar seu lugar ao sol, né, na cidade? E as crianças são um público vulnerável. Elas são um público vulnerável porque elas precisam de serviços que as atendam, que os serviços precisam ser próximos à sua casa, idealmente a 15 minutos a pé. E a gente precisa ter isso em mente, que a criança poder circular a pé para ir para a escola, para ir para o posto de saúde, para ir para um CRAS, para um CREAS junto com a mãe, ou mesmo para o supermercado com o pai, com o avô, né, voltar àquela visão, né, de construção da vida em bairro, né, de uma vida em que a gente possa criar convivência entre as pessoas e que essa convivência, veja, é tão interessante, né, que a cidade possa exercer o seu papel de cuidado com as crianças, que não precisa ser sempre uma política pública, um serviço. Se a gente cria um ambiente favorável, a comunidade tem como participar, a comunidade tem como exercer o seu papel na educação cotidiana dessa criança. E aí fica menos pesado para todo mundo, para a mãe, para o pai, para a família, para a criança e também para todos os adultos que cruzam essas crianças, como a gente vinha falando.
É gostoso encontrar a criança na rua, é gostoso conviver, né? Quando as pessoas começam a andar de bicicleta pelas ruas, as cidades vão se abrindo, né, para a mobilidade mais ativa, e o uso da bicicleta acho que é um exemplo que vem, né, sendo ampliado no Brasil todo. Aí as pessoas vão e falam assim: nossa, pessoas, eu troquei olhares, eu cumprimentei. Isso vai gerando um novo modelo, né, retornando àquele modelo de convivência em que a gente olha para as pessoas, a gente não se isola nos nossos carros, nos condomínios, nas casas, mas sim começa a reocupar os espaços públicos, fazendo desses espaços um espaço de troca, um espaço de convivência e, portanto, um espaço de promoção do desenvolvimento da criança. A gente costuma dizer, né, que toda criança merece um bom começo. Se a gente quer combater a desigualdade, e as cidades são espaços, são locos para isso, a gente precisa oferecer um bom começo para cada um deles, né? E aí, assim, se a gente for pensar nas São Paulo, né? A gente teve um projeto aqui em parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis, em que a gente fez o mapa da desigualdade da primeira infância. A gente mapeou, né, quais eram as infâncias dentro da cidade de São Paulo menos privilegiadas, que tinham menos acesso a serviços, às oportunidades que outras infâncias poderiam ter. E a gente descobriu que dentro da cidade de São Paulo a gente tem o menor e o maior índice de desenvolvimento humano aqui, nesse município. Então, usar dados, enxergar essa desigualdade dentro dos municípios para poder também conduzir o planejamento urbano, pensar onde serão as novas creches, onde serão os novos serviços. Onde é que eu preciso investir mais em mobilidade? Porque essa população está demorando 3 horas. Não é possível que eu pense nesse túnel aqui que vai melhorar em 15 minutos a vida dessas pessoas que já está ok, e não olhar para aquelas que estão mais distantes e que precisam desse benefício. Então, dados, o uso de dados, a gente enxergar os problemas urbanos, as populações que estão mais fragilizadas e que precisam desse processo de planejamento urbano focado nelas, isso é aproveitar os ODS, né? E aí eu vou voltar para os ODS só para a gente ir fechando, né? Os ODS são um momento da humanidade. A gente teve a oportunidade de fazer um planejamento estratégico da humanidade, né? Para onde a gente quer ir. E aí ele vai se desdobrando, né? Objetivos do desenvolvimento, os seus específicos, ele vai entrando em objetivos táticos. E aí a gente chega no locus aqui do município e fala: o que eu posso fazer a partir do meu lugar, das minhas ações, do meu trabalho? A gente tem o objetivo estratégico ali definido, agora a gente vai precisando ir estreitando para chegar nas nossas ações, o que eu tenho a ver com isso, onde eu posso contribuir para que a humanidade toda comece a seguir na direção correta. Eu sou apaixonada pelos ODS e acho que todos nós devemos ir aproximando, né, novos públicos, as empresas, a sociedade civil, que acho que já é mais próximo, os governos, assim, tem muita gente que não sabe ainda o que é. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir avançar, todos juntos, sem deixar ninguém para trás. Partindo desse ponto, Valéria, a Cláudia cita temas importantes com relação à mobilidade, algo que você entende muito bem. E aí tem o Grupo C40, que reúne as 40 maiores cidades do mundo, e você citou o Rio de Janeiro, de onde eu acredito que você até pelo sotaque, eu também sou. O Rio tentou fazer, para o projeto da Olimpíada, um esquema de mobilidade muito interessante. Por exemplo, a criação do BRT, nova linha de metrô e por aí vai. Mas o BRT é um sistema que acabou falido. A prefeitura teve que fazer um rearranjo ali, está tentando fazer com que a população possa utilizar minimamente de forma adequada o sistema. E a pandemia também chacoalhou tudo. Qual o papel do C40, o Rio integra o C40, qual o papel do C40 nessa reconstrução de mundo, na sua opinião, no pós-pandemia? Então, eu acho que esse mundo pós-pandemia, a gente ainda vai enxergar ele, a gente precisa de um pouco de afastamento, né? Porque quando as coisas estão muito na sua frente, a gente não tem muito foco, né? A gente se perde um pouco. Eu acho que com toda coisa ruim que essa pandemia trouxe, porque a gente não inventou, a gente passou 10 mil anos tentando fazer as cidades e o nosso habitat melhor e responder melhor às nossas questões, às nossas aflições, nossa visão de futuro. E essa pandemia veio chacoalhar esse negócio todo, como você disse. Mas eu acho que como rescaldo disso tudo,
a gente vai chegar a alguma coisa que as pessoas do planejamento e as pessoas que falam e pensam sobre cidade, e aí não é só arquiteto, isso é um reduto de quase todas as profissões, né? Todo mundo que habita a cidade tem lugar de fala, digamos. A gente fala sobre viver mais perto do trabalho. O Jaime dizia, a cidade tem que morar mais perto do trabalho, usar menos o automóvel, separar seu lixo nessas condições que a Cláudia acabou de dizer. O que a gente pode fazer para contribuir? E eu acho que, a partir dessa pandemia, as pessoas entenderam que os bairros têm que ser mais mistos, têm que ter mais oportunidade de trabalho, e com isso eu consigo garantir que a família fique mais perto, que as pessoas possam cuidar mais dos seus filhos, cuidar mais dos seus pais, encontrar o dia a dia, né, das suas necessidades básicas ali no seu próprio bairro. Porque isso aconteceu na marra, porque as pessoas não podiam sair de casa e aquela senhora que sabia cozinhar está vendendo comida, fazendo almoço, a padaria melhorou um pouco, está te dando um pouco mais de serviço. Eu acho que esse equilíbrio entre aqueles bairros que eram só de trabalho e aqueles bairros que eram só dormitório e que obrigavam as pessoas a usar um transporte coletivo para as coisas mais habituais, não é só o trabalho. No Rio de Janeiro, como você comentou, o trabalho que a gente fez recentemente foi um trabalho, o PDUI metropolitano lá. Um dos dados que a gente viu é que quase 20% do deslocamento nos transportes públicos do Rio de Janeiro era em busca de serviço de saúde, não é em busca de trabalho. Então, você não tem um médico, você não tem um hospital, você não tem um posto de saúde, os bairros não estão estruturados para dar conta dos seus próprios habitantes, né? Eu acho que a parte boa, se é que a gente pode dizer que uma coisa como a pandemia pode ter deixado para nós, é que a gente talvez consiga, nesse momento, transformar os bairros que são 100% trabalho, investir um pouco mais na moradia. Olha o centro da cidade do Rio de Janeiro, mais de 30% dos imóveis estão vazios e você tem equipamentos culturais de altíssima qualidade, você tem serviços de altíssima qualidade, restaurantes para todos os preços e não tem quem trabalhe, não tem quem consuma. Um retrofit naqueles imóveis que são 100% comerciais e de serviço para uma moradia num lugar que está completamente infraestruturado. De outro lado, para esses bairros que são só dormitório, você poder dar conta de fixar um pouco melhor, de dar um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas que lá dormem, né? São bairros dormitórios mesmo, né? Com isso, você desestressa o transporte coletivo. Eu acho que, assim, a Cláudia comenta, assim, isso são desejos, né? A gente teve a oportunidade de olhar estrategicamente e criar alguns temas com os quais a gente pode trabalhar um pouco melhor para dar conta desse planeta que é repleto de cidade e de cidades que tem infinitas cidades dentro. Quando a Cláudia diz que é preciso a gente enxergar esses números, nossas cidades são muito fractais, assim, você tem várias cidades dentro da mesma cidade e nem todas elas são tão boas quanto parece. Gente, muito obrigado por esse encontro, esse nosso segundo encontro para falar sobre cidades que nos trazem, essas cidades, tantos problemas, mas também cabe a nós encontrar as soluções. O programa de hoje faz uma homenagem ao Jaime Lerner, grande arquiteto, urbanista, que nos deixou esse ano, ex-governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, responsável por uma verdadeira revolução urbana em desenvolvimento sustentável, em direção a esse desenvolvimento sustentável. Por isso eu vou agradecer demais aos nossos convidados de hoje, a Cláudia Vidigal, mestre em Psicologia Social, foi secretária nacional dos Direitos da Criança e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e atualmente lidera a iniciativa Urbano 95 aqui no Brasil. A Valéria Bechara, arquiteta, urbanista, sócia fundadora do escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados e do Instituto Jaime Lerner. E o Luiz Tadeu Assad, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, pós-doutor em
em desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma excelente semana pela frente. Bom fim de semana também na próxima semana, onde temos encontro com o Capital Natural. Até lá.